Este vídeo é um oferecimento de Mercado Bitcoin e CoinBR, com o apoio de Foxbit e Bitcoin.com.br. Olá, eu sou Gabriel Aleixo e junto ao Joaquim Moreno te dou as boas-vindas à série de vídeos BTC em português. Nesse curso, daremos um giro pelo mundo do Bitcoin. Vamos aprender sobre a história, os conceitos básicos, as vantagens, os usos, riscos e lhe ofereceremos um caminho para que comece a utilizar o Bitcoin como moeda. Além disso, vamos ver o potencial que o Bitcoin possui para revolucionar e simplificar outras atividades que hoje ainda são centralizadas e excessivamente burocráticas, a exemplo da transferência de propriedades, certificação de documentos e etc. Este curso começa em um nível básico e, por isso, é orientado àqueles que querem dar seus primeiros passos nessa nova tecnologia que chegou para ficar. Para a criação desses conteúdos que serão vistos, nós estamos adotando duas premissas. Em primeiro lugar, a de que você não precisa ter conhecimento técnico para assistir a esse curso. Em segundo lugar, imaginamos que você já tenha ouvido falar de Bitcoin em algum momento, seja por conta de uma notícia ou de um amigo, então quer aprender melhor do que se trata. A primeira temporada não tem como objetivo aprofundar os detalhes técnicos dos equipamentos de mineração, da análise de preços em torno do Bitcoin ou falar do futuro da conjuntura macroeconômica global. Existem muitos lugares na internet nos quais você já pode conseguir essas informações. Nosso interesse é a partir de conceitos básicos e concretos e com eles lhe mostrar como e para que se pode usar o Bitcoin. É a partir disso que você poderá orientar suas próprias conclusões e ações. Agradecemos muito a nossos patrocinadores por apoiar essa iniciativa. Você pode nos seguir como BTC em português no Twitter e no Facebook. Acompanhe-nos nessas redes para saber dos novos vídeos assim que sejam lançados. E não se esqueça, claro, de se inscrever em nosso canal do YouTube. Até a próxima! Este vídeo é um oferecimento de Mercado Bitcoin e CoinBR, com o apoio de Foxbit e Bitcoin.com.br. Olá, bem-vindos ao BTC em português. Neste episódio, explicaremos o que é o Bitcoin e que problema ele resolve. Provavelmente você já ouviu falar do Bitcoin e até mesmo saiba um pouco sobre as variações de preços na sua cotação. Mas é importante compreender que o Bitcoin é uma tecnologia, e o primeiro caso de uso dessa tecnologia e a razão original que proporcionou a criação dela foi a busca por uma moeda inteiramente digital. Costumamos usar Bitcoin em letras minúsculas quando se fala do Bitcoin como unidade dessa moeda digital, e Bitcoin com B maiúsculo quando nos referimos a ele como tecnologia. Essa plataforma é basicamente uma rede de computadores conectados que permite realizar transações seguras de informações entre quaisquer pontos ligados à internet no mundo, sem que intermediários como uma empresa ou um banco sejam necessários. É como se conectar diretamente com a outra pessoa e por isso mesmo nós chamamos de uma tecnologia peer-to-peer, P2P, pois une um ponto ao outro sem passar por um servidor central. Todo o sistema do Bitcoin é baseado em leis matemáticas que dão a ele muita robustez. Alguns dos principais termos básicos para começar a entender o Bitcoin são o endereço Bitcoin, que é um identificador único de 27 a 34 caracteres alfanuméricos, começando sempre pelos números 1 ou 3, e representa o destino de um pagamento efetuado em Bitcoins. Uma analogia que pode ser feita com algo que usamos no dia a dia é o envio de um e-mail, pois permite identificar um único endereço postal. A cadeia de blocos, também conhecida como blockchain, é uma espécie de livro contábil onde constam todas as transações ocorridas na rede Bitcoin. Nele, são registrados os movimentos de todos os Bitcoins já gerados, sempre revelando o endereço de onde saem e para onde foram ou estão indo ao longo do tempo. Vale lembrar que o blockchain é um registro público e que está sendo construído a todo momento em ordem cronológica, sendo adicionadas a eles novas transações em bitcoins à medida em que são confirmadas. Qualquer pessoa tem acesso a esse registro. Uma analogia possível pode ser feita com a contabilidade de uma companhia aberta, na qual as movimentações financeiras permanecem registradas. A transação
é o movimento de bitcoins de um endereço ao outro. De todo modo, não se preocupe, não é necessário dominar todos esses conhecimentos básicos para começar a usar o Bitcoin. A tecnologia Bitcoin foi criada e publicada em 2008 por um indivíduo ou grupo de pessoas usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Embora pouco se saiba sobre sua provável identidade, vale lembrar que Satoshi esteve ativamente em contato com a comunidade até meados de 2011, por meio de fóruns e listas de e-mail que tratavam de Bitcoin ou de criptografia e tecnologia em geral. No dia 13 de janeiro de 2009, às 18 horas e 15 minutos, foi criado o primeiro bloco de Bitcoins da história, gerando 50 Bitcoins que surgiam na rede oficial. 9 dias depois, é gerada a primeira transação de Bitcoins, realizada entre o criador Satoshi Nakamoto e Hal Finney, um conhecido programador e criptógrafo. O primeiro uso real do Bitcoin em uma transação comercial efetiva ocorreu em 22 de maio de 2010, em Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos. O programador Laszlo Haniets pagou 10 mil Bitcoins, o que equivalia na época a $41, por 2 pizzas grandes. A tecnologia blockchain, criada e implementada pela primeira vez no Bitcoin, oferece uma solução ao problema de enviar informações a respeito da posse ou propriedade de algo de uma maneira segura entre duas pessoas, com o diferencial de não depender de intermediários ou de confiança entre as duas partes. Se aceitamos esse algo como dinheiro, então estamos falando do Bitcoin como moeda. Outro exemplo possível é reconhecer esse algo como um voto. Então, passamos a falar de um sistema de votação. Ao longo do tempo, outros sistemas foram propostos para tentar resolver o mesmo problema. No entanto, o Bitcoin foi o primeiro a resolver uma questão conhecida como o problema do gasto duplo. Para explicá-lo de forma fácil, façamos analogia com o e-mail. Por exemplo, se eu recebi ou escrevi uma mensagem de e-mail, posso enviar uma cópia à minha mãe e outra a meu pai. E nisso, já utilizei um mesmo e-mail para gerar 2 cópias da mesma informação. Como o e-mail original fica no meu servidor, posso copiá-lo infinitas vezes caso queira, sempre reproduzindo essa mensagem e enviando-a a outros destinatários. Supondo que no lugar de mensagens por e-mail eu esteja enviando dinheiro, não é razoável confiar em um sistema no qual eu pudesse, de maneira análoga, gastar várias vezes esse mesmo dinheiro. A tecnologia do Bitcoin resolve isso transmitindo a informação de que a propriedade daquele valor em Bitcoins está passando de uma pessoa a outra. Diferente do e-mail, uma vez que essa transação é feita, não existe como o remetente acessar novamente todos os dados que seriam necessários para reconstruir, copiar e transmitir aquele mesmo dinheiro 2 ou mais vezes. As informações de uma transação de Bitcoins são sempre únicas no tempo e no espaço. E essa característica do sistema é assegurada pelo uso avançado de criptografia. No próximo episódio, veremos quais são as características do Bitcoin enquanto plataforma ou tecnologia e como moeda. Esperamos ter lhe ajudado a entender um pouco mais sobre o Bitcoin. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube para receber os próximos vídeos. Ou então, é claro, visite nosso site, btcemportugues.com. Lá você encontrará mais informações sobre nós. Até a próxima! Este vídeo é um oferecimento de Mercado Bitcoin e CoinBR, com o apoio de Foxbit e Bitcoin.com.br. Olá, bem-vindos ao episódio 3 do BTC em português. Hoje, analisaremos as características do Bitcoin como plataforma tecnológica e o Bitcoin enquanto moeda. Começando com as características da tecnologia. A primeira e mais importante de todas é que se trata de um sistema distribuído. E o que isso significa? Que não existe um único dono que regule a tecnologia, mas existe sim uma comunidade formada pelos usuários que oferece o suporte e o desenvolvimento necessários a seu pleno funcionamento. Ao longo da história, sempre confiamos na centralização. Alguns exemplos: em organizações que controlam transações financeiras, como os bancos, sistemas de pagamento online, como o PayPal, e outros tantos, que controlam nossas informações, órgãos oficiais para registros, como os cartórios e etc. Dado que qualquer organismo centralizado tem um ponto único de acesso à informação, ele sempre apresentará
as seguintes desvantagens. 1. Na prática, organizações desse tipo não são realmente tão seguras quanto se imagina. Por exemplo, certas pessoas podem vender suas informações a terceiros. 2. Pode ocorrer a exclusão de alguns usuários que queiram utilizar o serviço, mas que não contam com a aprovação do órgão central que o controla. Por exemplo, na Argentina, quando um grande operador internacional de pagamentos deixou de operar no país por conta de problemas cambiais. 3. Está sujeito a perder dinheiro por erros pontuais que causam efeitos em cadeia, sem contar os riscos de falência ou desastres naturais que também botam em xeque a segurança. Outros exemplos de sistemas centralizados são serviços de armazenamento na nuvem, operadoras de cartão de crédito, sistemas para reserva de hotéis, serviços oficiais de registro, como RG, CPF, dentre outros. A segunda característica da tecnologia Bitcoin é a velocidade, pois as transações são tão rápidas quanto a internet permite fazê-las, sem abrir mão dos cuidados com a segurança, funcionando em escala global de forma praticamente instantânea para muitos casos. A terceira característica é que os custos das transações são muito pequenos comparados aos de outros sistemas. A quarta é que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar do mundo conectado à internet. Desse modo, não é necessário esperar um determinado horário para fazer transações ou aguardar longos prazos bancários para que elas sejam efetivamente finalizadas. A quinta é que as transações são irreversíveis. Uma vez feita a transação, não há como voltar atrás realizando estorno ou algo do tipo. Em termos gerais, a respeito do Bitcoin como moeda, podemos então resumir as características mencionadas, dizendo que a tecnologia não tem dono, é rápida, opera com baixos custos para o usuário, funciona o tempo inteiro e o envio de dinheiro é irreversível. A essas características gerais, podemos somar ainda alguns atributos particulares do Bitcoin. O primeiro deles é o caráter pseudônimo do sistema. Para entendê-lo melhor, é válida a comparação com um cartão de crédito e com dinheiro em espécie. No caso de um cartão de crédito, todas as transações têm um registro histórico e, por conta disso, todos os indivíduos que o utilizam estão identificados. No caso do dinheiro em espécie, as transações não estão registradas e as pessoas não precisam se identificar para fazer um pagamento. No Bitcoin, todas as transações entre endereços estão registradas na blockchain, o livro público que guarda todas essas informações para que o sistema possa funcionar adequadamente. Todas, sem exceção. Assim, a história completa de todos os bitcoins que existem em um dado momento pode ser vista desde o momento em que entraram no sistema até a última vez que foram transferidas para alguma carteira, como a sua, por exemplo. No entanto, a conexão entre um dado endereço público para recebimento de bitcoins e o indivíduo que utiliza pode ou não existir. Vale dizer que uma carteira pode ou não ter um nome e um sobrenome associados a ela. O segundo atributo é a escassez. Por definição, existirá um número máximo de bitcoins para serem utilizados como unidades da moeda digital. No total, nunca existirão mais do que 21 milhões de bitcoins. O terceiro é a fungibilidade e a divisibilidade dessas unidades, já que um único bitcoin pode ser dividido em muitas frações menores, de até 8 casas decimais, todas equivalentes e facilmente transmitidas sem distinções. O quarto é que sua taxa de câmbio e logo seu poder de compra é determinado pelo mercado, a partir da lei da oferta e da procura. Não existindo um dono, não há alguém que determine sozinho um valor que deve ser atribuído a cada unidade de Bitcoin quando trocado por outras moedas, produtos ou serviços. No próximo episódio, faremos uma comparação entre as características da moeda Bitcoin, o ouro e o dólar. Esperamos ter ajudado a entender um pouco mais sobre o Bitcoin. Não se esqueça de se inscrever, claro, em nosso canal do YouTube para receber os próximos vídeos. Ou então, visite ainda o nosso site, btcemportugues.com, onde encontrará mais informações sobre nós. Até a próxima! Este vídeo é um oferecimento de Mercado Bitcoin e CoinBR, com o apoio de Foxbit e Bitcoin.com.br.
Olá, bem-vindos ao episódio 4 do BTC em português. Hoje faremos uma comparação entre as características do dólar, do ouro e do Bitcoin enquanto moeda. Se ainda não viu o episódio 3, recomendamos que o veja, para compreender melhor este vídeo. A primeira característica é a escassez. As unidades de dólar, e em geral de todas as moedas nacionais, não têm um limite fixo, já que podem ser emitidas a qualquer momento. Por outro lado, sabemos que o ouro na Terra é finito e, por sua vez, sabemos que nunca existirão mais do que 21 milhões de bitcoins ao longo da história. Em seguida, poderemos tratar da durabilidade. Mais que uma vez, já recebemos notas rasgadas ou em péssimas condições gerais, assim como moedas oxidadas. No entanto, nem o ouro nem o Bitcoin se desgastam ou estragam com o tempo. Se pensarmos em uso e adoção, o que apresenta maior vantagem é o dólar, pois tem vários anos a mais de história do que o Bitcoin, sendo ainda mais fácil de usar como moeda corrente do que o ouro. Em relação à portabilidade, o ouro é o pior, por conta de seu peso e custo operacional, enquanto que o dólar está numa posição intermediária, dado que é fácil levá-lo em pequenas quantidades, embora somas maiores exijam medidas adicionais. Por outro lado, o Bitcoin tem a vantagem de ser digital e logo independente da quantidade, pode ser enviado a qualquer parte do planeta sem custos adicionais. Se falarmos de divisibilidade, o ouro se mostra o pior, pois é pouco prático ir a um supermercado e pagar 3,3 gramas do metal por sua compra. O dólar e o Bitcoin contam com a vantagem de serem mais facilmente divididos. Quanto ao armazenamento, o ouro é o pior, já que tem um peso, além de ser caro mantê-lo sob custódia de terceiros ou arcar com despesas particulares de segurança. Já o dólar está numa posição intermediária, pois grandes quantidades podem exigir um custo significativo em taxas para guardá-los. Por sua vez, o Bitcoin tem a vantagem de ser digital e por isso não ocupar espaço físico, independente da quantidade. Quando analisamos a dificuldade de falsificação da moeda, o dólar e o ouro são razoáveis, já que é possível falsificar notas e existem locais que vendem outros metais como se fossem ouro. No caso do Bitcoin, é impossível falsificar unidades da moeda digital com a computação atual, pois o sistema é assegurado pelo que há de mais avançado na criptografia, com muitas das implementações do sistema tendo sido testadas e validadas publicamente em diversas outras aplicações, inclusive militares. Esperamos ter lhe ajudado a entender um pouco mais sobre o Bitcoin. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube para receber os próximos vídeos. Ou então, claro, visite nosso site btcemportugues.com, onde encontrará mais informações sobre nós. Até a próxima! Este vídeo é um oferecimento de Mercado Bitcoin e CoinBR, com o apoio de Foxbit e Bitcoin.com.br. Olá, bem-vindos ao episódio 5 do BTC em português. Hoje, vamos explicar para que servem os bitcoins enquanto moeda. Para que um bem seja considerado uma boa moeda, ele deve cumprir a 3 requisitos. 1. Deve poder ser usado como um meio de troca, ou seja, é importante que funcione bem como um intermediário na troca de alguns bens por outros. 2. Deve funcionar como unidade comum de conta, ou seja, é importante que possa ser utilizado para medir e comparar o valor de diferentes bens em relação ao mesmo valor, no caso, o da moeda. 3. Deve servir como reserva de valor, ou seja, é importante que possa ser adquirido com o objetivo de conservar o valor comercial ou poder de compra até ser negociado ou usado no futuro. Quanto ao primeiro requisito, o Bitcoin enquanto moeda cumpre bem, já que nele está embutido um sistema de pagamentos muito rápido, eficiente e que apresenta diversas vantagens para pagadores e recebedores. Uma das principais razões para isso é que elimina a possibilidade de se voltar atrás na transação, já que os pagamentos realizados em bitcoins não possuem um mecanismo automático de reversão. Assim como um pagamento feito com dinheiro em espécie, não há algo que garanta que ele possa ser desfeito por vontade de uma das partes, o que é diferente dos cartões de crédito, nos quais o comprador poderia, por exemplo, cancelar um débito junto à operadora caso quisesse,
e assim deixar o recebedor com um problema, tendo em mente que em certos casos ele teria entregue um produto ou serviço sem obter nada em troca. Vale lembrar que no comércio, o risco associado a um processo como esse tem um custo, que geralmente é repassado ao cliente. Ou seja, usar Bitcoin é positivo para ambas as partes, já que ao eliminar essa possibilidade por meio da tecnologia, o vendedor pode oferecer descontos ou realizar promoções focadas nos clientes que optam pelo pagamento na moeda digital. A segunda propriedade de um sistema monetário mencionada neste episódio é o funcionamento enquanto unidade comum de conta. Ou seja, trata-se de dizer que se tem uma boa moeda quando ela é aceita e reconhecida como tal em vários lugares do mundo, servindo para pôr preço em outros bens. Quanto a isso, o Bitcoin tem começado a ser utilizado como referência nos preços dos produtos. Hoje, já é aceito por dezenas de milhares de lojas, profissionais autônomos e grandes empresas ao redor do globo, estando alguns bons exemplos listados no site www.coinmap.org. Além disso, essa característica do Bitcoin é particularmente útil para todos aqueles que realizam remessas de valor ao exterior, como no caso de quem tem familiares ou amigos vivendo fora do país. Atualmente, as poucas empresas que se dedicam ao mercado global de remessas são praticamente monopolistas, cobrando taxas abusivas, sem contar que há muitos países nos quais elas sequer operam. Com Bitcoin, as transações são enviadas globalmente de forma instantânea, 24 horas ao dia, 7 dias por semana, em todo o mundo e com taxas muito menores. Por último, a terceira propriedade é clara: uma boa moeda deve conservar seu valor ao longo do tempo. Dentro de uma série histórica, o Bitcoin aumentou bastante em seu valor percebido pelo mercado, embora ainda possa contar com momentos de certa volatilidade. Essa característica, dentre outros fatores, depende naturalmente do seu uso. O preço tende a subir junto com o aumento na demanda pelos bitcoins, ou seja, o valor tende a ser maior quanto mais pessoas perceberem utilidade nele, no Bitcoin. Ao não depender de qualquer sistema bancário ou entidade centralizada para funcionar, ao contrário do que pode ocorrer em certos cenários com o dinheiro depositado nos bancos em várias nações, o Bitcoin não pode ser confiscado por governos. Vale lembrar que fenômenos como esse ocorreram sim no Brasil e na Argentina, países nos quais, em momentos de crise, os cidadãos tiveram uma significativa parte de seus rendimentos tomada sem aviso prévio. Os bitcoins são muito fáceis de armazenar, você pode guardá-los em quantas carteiras desejar, pois não há custo por geração de nova carteira e elas são de fácil acesso. Pode também guardar uma verdadeira fortuna, se for esse seu caso, em uma unidade física mínima como um pendrive. E nem sequer é necessário manter seus bitcoins online, digamos assim, já que é possível guardar a chave secreta que permite gastar suas moedas digitais em um único pedaço de papel, conhecido como Paper Wallet. Assim, você poderia guardá-lo em um cofre ou outro sistema, junto a seus objetos de valor. Nesse sentido, o Bitcoin é o único sistema monetário que permite que você seja seu próprio banco, o que significa que apenas você controla seu próprio dinheiro, podendo usá-lo livremente 24 horas por dia sem ter que pedir permissão a terceiros. Sem contar os bilhões de desafortunados no mundo que não conseguem ter acesso ao sistema financeiro e bancário tradicional, por não cumprirem com certos requisitos determinados por quem os opera. O Bitcoin representa hoje uma economia ativa em todo o mundo, na qual participam milhões de pessoas que diariamente movem o equivalente a dezenas de milhões de dólares. Você pode entrar em www.blockchain.info para ver os detalhes de cada transação que está ocorrendo em todo canto do planeta. Esperamos que esse episódio tenha sido útil para lhe ajudar a compreender algumas das utilidades mais importantes do Bitcoin como sistema monetário. Não se esqueça, claro, de se inscrever em nosso canal de YouTube e visitar ainda o nosso site, btcemportugues.com, onde você vai encontrar mais informações sobre nós. Até a próxima! Este vídeo é um oferecimento de Mercado Bitcoin e CoinBR, com o apoio de Foxbit e Bitcoin.com.br. Olá, bem-vindos ao episódio 6 de BTC em Português. Hoje te explicaremos como começar a usar Bitcoins. Em primeiro lugar, é preciso criar uma carteira de Bitcoins. Ao criá-la,
você receberá um par de chaves. A primeira é uma chave pública e será responsável por seu endereço público para receber bitcoins. Você deverá fornecer essa informação a qualquer um que queira lhe enviar um pagamento. A outra é sua chave privada e deve ser mantida em segredo, pois é uma espécie de senha e quem a conhecer poderá gastar seus bitcoins. Imagine que você tem um cofre onde guarda o seu dinheiro. É como se o endereço público fosse a abertura que deve ser mostrada a qualquer um que queira depositar dinheiro ali. A chave privada, por outro lado, é como se fosse a chave que lhe permite abrir seu cofre e retirar dele todos os fundos guardados. Se você recebeu um Bitcoin que foi enviado para o seu endereço público, a única forma de eventualmente transferir esse Bitcoin, ou seja, de enviá-lo a uma outra pessoa ou empresa, é utilizando sua chave privada. Em seguida, veja um tutorial sobre como criar sua primeira carteira de Bitcoins. Para isso, vamos apenas usar o endereço de e-mail válido. Papel e lápis também podem ser úteis. Mãos à obra! Existem muitas ferramentas para criar carteiras de bitcoins. Neste exemplo, vamos utilizar a carteira da empresa Blockchain, por possuir um bom balanço entre facilidade de uso e segurança para os iniciantes. O primeiro passo é entrar em www.blockchain.info, clicar em Carteira no menu que está no topo da tela e em seguida ir na opção Criar nova carteira. Para criá-la, o sistema pede e-mail, embora seja opcional, e senha. Para avançar rapidamente, vincularemos nosso e-mail depois. Assim, introduzimos uma senha robusta. Tenha em mente que é importante que sua senha tenha entre 13 e 22 caracteres, sendo uma combinação de números e letras, maiúsculas e minúsculas, e também sinais, como interrogação, exclamação, asterisco e outros. É muito importante que você não perca essa senha, pois caso isso ocorra, você poderá perder o acesso aos bitcoins que tem guardados ali. Recomendamos ainda que escreva a senha em um pedaço de papel discreto e que o guarde em segurança, junto a um objeto precioso, por exemplo. Não há nada que possa ser feito caso você perca a sua senha, então atenção! Uma vez colocada a sua senha, confirme-a digitando novamente e clique em Continuar. Você verá uma janela que lhe pedirá para anotar uma sequência de palavras que deverá ser igualmente anotada e guardada em segurança, caso você perca ou esqueça sua senha, e pode inclusive ser impressa clicando aqui. Para seguir, basta clicar em Continuar e terá acesso à página que permite entrar em sua carteira. É importante guardar o número de identificador que vê aqui. Ele funciona como uma espécie de login e, junto à senha que você criou no começo deste tutorial, irá permitir que entre em sua carteira no futuro. Agora sim, coloque sua senha e clique em Abrir carteira. Pronto, você acaba de criar uma carteira para receber e enviar bitcoins. Na tela principal, você tem o endereço público de sua carteira e para receber basta compartilhá-lo com todos aqueles que querem lhe enviar bitcoins. Agora, veremos rapidamente algumas medidas básicas, mas importantes de segurança. Para isso, ainda na tela principal, clique em Configurações da conta e clique em Continuar após ver o aviso. O primeiro passo, caso queira atribuir o endereço de e-mail à sua conta, o que pode ser recomendado por questões de segurança, será verificar seu endereço de e-mail e finalmente vinculá-lo à carteira. Para isso, escreva seu endereço de e-mail aqui e pressione Enter. Em alguns segundos, verá que recebeu um e-mail com um código de verificação de 5 dígitos. Assim que entra em sua conta de e-mail, deve abrir a mensagem que recebeu do blockchain.info e copiar o código de verificação de 5 dígitos dentro de sua carteira. Feito isso, clique em Verificar e pronto! Outra medida de segurança que julgamos importante antes de finalizar é configurar a autenticação em 2 passos, o que pode ser feito clicando em Segurança dentro do menu Configurações da conta. A autenticação em 2 passos é ativada cada vez que entra em sua carteira e irá lhe enviar um código de 5 ou 6 dígitos em seu celular ou e-mail, sendo também possível usar algum serviço para smartphone como o aplicativo Google Authenticator. Aqui, você pode ficar à vontade para escolher o método que lhe pareça mais conveniente. Com a autenticação em 2 passos ativada, só será possível acessar sua carteira introduzindo a senha e adicionalmente o código recebido por e-mail, o que aprimora significativamente a sua segurança. Se quiser usar o aplicativo Google Authenticator, deverá baixá-lo em seu celular
E caso a opção seja por receber uma mensagem SMS, tudo que necessita é ter seu aparelho em mãos sempre que queira entrar em sua carteira. Nestes exemplos, iremos configurar a autenticação em 2 passos a partir de um e-mail. Agora, para finalizar, vamos sair e entrar novamente na carteira, confirmando que tudo está funcionando corretamente. Clique em sair e agora sim, nisso, você verá o seu identificador. Entre com sua senha e, por último, como pode ver, ele nos pede o código do 2º passo de autenticação. Abrimos novamente nossa caixa de entrada e veremos um novo e-mail com o código. Copiamos e colamos o código na carteira. Pronto! Basta clicar em abrir carteira e tudo funciona perfeitamente. Agora que já sabe como criar e usar sua carteira de Bitcoin, bem como tomar medidas básicas, mas importantes de segurança, esperamos que esse tutorial tenha sido útil e nos vemos no próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e visitar ainda o nosso site www.btcemportugues.com, onde encontrará mais informações sobre nós. Até a próxima! Este vídeo é um oferecimento de Mercado Bitcoin e CoinBR, com o apoio de Foxbit e Bitcoin.com.br. Olá, bem-vindo ao episódio 7 do BTC em Português. Hoje você aprenderá sobre as opções atuais para obter bitcoins. Enviar bitcoins para sua carteira não tem muito mistério, já que é tão simples como guardar dinheiro em sua carteira física, tão logo você a tem em mãos depois de comprá-la ou ganhar de presente. Há diferentes formas de obter bitcoins a fim de enviá-los para sua carteira. Vamos explicar aqui as mais comuns. A primeira opção é comprando ao vivo de outro usuário que já tenha bitcoins, o que nós chamamos de uma transação cara a cara, já que os usuários terão que se encontrar pessoalmente, um com dinheiro em espécie e ambos com smartphones ou computadores, a partir dos quais irão concretizar a negociação e então a transação. Existem plataformas que permitem encontrar outras pessoas próximas a você comprando ou vendendo bitcoins, sendo a principal delas no momento o site www.localbitcoins.com. Caso essa seja a sua opção preferida, recomendamos que escolha os usuários que te transmitam maior confiança, a fim de evitar fraudes. Outra forma de obter bitcoins é simplesmente recebê-los como pagamento por serviços ou bens que você pode oferecer, assim como é feito com qualquer outra moeda. O processo de implementação do Bitcoin como meio de pagamento a ser aceito é simples e permitirá que seus clientes te paguem na moeda digital por qualquer serviço ou bem que você oferte a eles, sendo necessária apenas uma carteira de Bitcoins configurada para que isso se torne possível. Veja nosso episódio 6 para maiores informações sobre como configurar a sua carteira. Também existem sites que oferecem de maneira gratuita uma plataforma para tornar a cobrança de bitcoins ainda mais fácil, conhecidos como processadores ou gateways de pagamentos. Alguns dos mais importantes hoje são BitPay, Bitpagos, GoCoin e Coinbase. Outra opção é comprar seus bitcoins em uma exchange, também conhecidas como casas de câmbio ou corretoras, sendo basicamente sites que aproximam pessoas interessadas em comprar e vender bitcoins, atuando como intermediários do processo através de suas plataformas. Globalmente, alguns dos mais reconhecidos são a Bitfinex e a Bitstamp, dentre outros, e cada país tem seus próprios sites voltados a essa atividade. No Brasil, você pode encontrar, por exemplo, o Mercado Bitcoin, CoinBR e a Foxbit. Neles, uma vez realizado o pagamento em moeda nacional como real na conta bancária do site, você pode comprar o equivalente em bitcoins na cotação ofertada e dizer a eles o endereço público para recebimento que consta no seu aplicativo de carteira. E assim, o envio ocorre rapidamente. Como quarta opção, você pode receber seu salário em bitcoins. Já existem várias companhias que pagam o total ou uma parte de salário em bitcoins a seus empregados. Hoje, existem companhias como WagePoint, BitPay, que oferecem um serviço para que empresas realizem o pagamento dos funcionários em bitcoins, sem nem sequer ter que administrá-los. Também existem sites nos quais você pode ver listas com tarefas pontuais ou trabalhos maiores, a serem realizados por qualquer um com tempo ou capacidade para tal, e em troca, receber bitcoins. Dois dos principais negócios do tipo hoje são o Coinality e o BitDesk.
Além disso, é possível encontrar vendedores de bitcoins em grupos de redes sociais, como o Facebook, por exemplo. No nosso país, temos o grupo Bitcoin Brasil, com mais de 12 mil usuários, além de grupos especializados, cujas discussões são focadas em compra e venda de bitcoins, avaliações de negócios realizados e etc. Naturalmente, a fim de evitar fraudes, esse processo exige uma avaliação prévia de ambas as partes, avaliando o histórico de transações de diferentes compradores e vendedores e escolhendo a melhor e mais segura opção. Isso porque, como em qualquer outro meio, existem usuários falsos ou pessoas mal intencionadas. Por isso, compre bitcoins apenas de quem apresentar um alto índice de boas referências. Você pode ainda adquirir bitcoins através de um caixa automático, as ATM de bitcoins, pois já existem vários deles espalhados pelo mundo. Não é em qualquer país que você poderá encontrá-los, mas trata-se de uma rede que cresce a cada dia, com diferentes empresas entrando nesse mercado global. Se quiser consultar onde se encontra a maioria dos caixas eletrônicos nos quais é possível comprar ou vender bitcoins no momento, basta entrar no link abaixo, coindesk.com/bitcoin-atm-map. E por último, hoje já é possível obter bitcoins até mesmo por meio da compra com cartões de crédito. Alguns negócios, como a empresa Circle, te permitem criar uma conta, verificá-la em poucos passos e começar a comprar bitcoins. Neste caso, sempre haverá algum tipo de limitação referente à disponibilidade dos bitcoins para evitar problemas como cancelamento do débito ou devoluções, permitidos pelo sistema de cartão de crédito sem que haja uma opção correspondente no sistema Bitcoin. Esperamos que as informações deste episódio tenham sido úteis para que você entenda as diferentes formas de se obter bitcoins. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e de visitar nosso site www.btcemportugues.com. Lá você poderá encontrar mais informações sobre nós. Até a próxima! Este vídeo é um oferecimento de Mercado Bitcoin e CoinBR, com o apoio de Foxbit e Bitcoin.com.br. Olá, bem-vindo ao episódio 8 do BTC em Português. Hoje, vamos te mostrar como fazer uma transação com bitcoins e o que ocorre toda vez que realizamos esse processo. Para fazer uma transação com bitcoins, é necessário que tenha criado a sua carteira. Se você ainda não tem uma carteira, basta ver o episódio 6, no qual explicamos como criar uma. Na internet, podem ser encontradas dezenas de serviços que oferecem uma carteira de Bitcoin. Em nosso caso, faremos uma transação utilizando as aplicações Blockchain no iOS e Mycelium no Android. Para poder realizar a transação, o receptor deve mostrar seu endereço público. Então, abrimos o aplicativo do receptor e introduzimos o código de segurança para abrir a carteira, o qual está associado à chave privada que deve ser mantida em segredo. Clicamos em receber e já se pode mostrar o endereço público da carteira por meio de um código QR, a pessoa que deve enviar os bitcoins. Do outro lado da transação, a pessoa que irá enviar os bitcoins abre a carteira, introduz o código de segurança e selecione o ícone de envio e logo o ícone de foto para escanear o código QR passado. Lido o endereço público que receberá o pagamento, basta colocar a quantidade em bitcoins a ser enviada e selecionar Enviar pagamento. O pagamento deve então ser confirmado, será processado e pronto! Já fizemos uma transação com Bitcoin. Você pode ir ao histórico clicando no ícone de transações. Ali, você verá quais foram as transações que recebeu e as que enviou. Também poderá ver os detalhes e o status de cada uma. Quando o status aponta que uma transação ainda não está confirmada, é porque ela já foi enviada para a rede, mas sua legitimidade ainda está sendo processada. Dentro de alguns minutos, a transação é confirmada pela primeira vez e à medida em que novos blocos de transações são processados a cada 10 minutos em média, o número dessas confirmações vai aumentando também. Quando uma transação foi confirmada 2 vezes, é porque 2 blocos já foram validados, dando conta de que aquela transação é legítima, e assim sucessivamente. Quanto mais confirmações, melhor, pois significa que toda a rede já enxergou aquela transação como legítima, validando-a.
todas as transações de bitcoins, sem exceções, que são feitas e confirmadas, estão guardadas no registro público e descentralizado, já que qualquer um pode obter uma cópia dele e ajudar a controlar a segurança dos pagamentos feitos em bitcoins, atualizando-a permanentemente à medida em que novas transações ocorrem. Esse registro público é conhecido como blockchain, ou, em português, cadeia de blocos. Para explicar de forma mais detalhada, a cadeia de blocos é como um livro contábil que registra todas as transações com bitcoins realizadas desde o dia 3 de janeiro de 2009, quando o sistema foi lançado, até a data atual. Nesse registro, as transações estão sendo gravadas de forma pseudônima, já que apenas os endereços de entrada e de saída de bitcoins estão sendo registrados, sem quaisquer dados pessoais ligando um determinado indivíduo a algum desses endereços. Isso faz com que o Bitcoin seja um sistema não apenas eficaz e rápido para a transmissão global de valores, mas também protege a privacidade de seus usuários, já que não necessita de informações pessoais deles para ainda assim operar com segurança e também não depende de intermediários. Esperamos que as informações apresentadas tenham sido úteis para que entenda como é uma transação em Bitcoins. Não se esqueça de se inscrever, claro, em nosso canal do YouTube e visitar nosso site www.btcemportugues.com, onde encontrará mais informações sobre nós. Até a próxima! Este vídeo é um oferecimento de Mercado Bitcoin e CoinBR, com o apoio de Foxbit e Bitcoin.com.br. Olá, bem-vindo ao episódio 9 do BTC em Português. Hoje, vamos explicar o funcionamento do processo conhecido como mineração de bitcoins. Caso ainda não tenha visto o episódio 8, recomendamos que veja para saber como funciona uma transação de bitcoins. Para que o sistema Bitcoin funcione, é necessário processar e validar as transações. Para isso, é utilizada uma rede de computadores conectados pela internet que formam a rede descentralizada do Bitcoin. Qualquer pessoa pode se juntar à rede e agregar poder de processamento a ela, o que será utilizado na validação das transações, já que o sistema não possui um dono. A pergunta que surge é: qual o motivo para investir em equipamentos e energia para se tornar parte da rede como minerador? A resposta pode ser dada ao entender os incentivos econômicos implementados pelo Bitcoin. Esses incentivos vêm de duas fontes. A primeira, na forma das taxas que o usuário paga para realizar cada transação, a fim de que ela seja confirmada em breve. A segunda é que a geração de novos bitcoins ao longo do tempo é originalmente distribuída a quem contribuiu com o poder de processamento cedido à rede, ou seja, os mineradores. Quanto à primeira, hoje em dia as taxas pagas por cada transação ainda são pequenas, em torno de 0,0001 bitcoin, e dado que o volume de transações pode ou não ser alto, a cada 10 minutos são entregues cerca de 0,2 bitcoins em taxa aos mineradores, embora, em momentos de pico, esse valor possa ser muito maior. Quanto à segunda, atualmente 25 novos bitcoins entram globalmente no sistema a cada 10 minutos aproximadamente, sendo entregue àqueles mineradores que efetivamente contribuíram para adicionar ao registro público de transações o bloco contendo os pagamentos dos últimos minutos. Essa geração de novos bitcoins está programada de modo a ser reduzida pela metade a cada 4 anos a quantidade de moedas distribuídas nesses intervalos de 10 minutos em média. Nos primeiros 4 anos foram emitidos 50 bitcoins a cada 10 minutos. Atualmente, são emitidos 25 bitcoins a cada 10 minutos. Em 2017, serão emitidos 12,5 bitcoins a cada 10 minutos e assim sucessivamente. Nesse cenário, a última fração de Bitcoin será minerada no ano de 2140, completando quase todos os 21 milhões de Bitcoins que existirão na história. Vale lembrar, no entanto, que pela forma como ocorre essa geração, em 2030 mais de 95% dos Bitcoins já terão sido minerados, fazendo com que a moeda tenha uma inflação baixíssima. No site www.blockchain.info, você pode ver a atual quantidade de bitcoins em circulação. À medida em que o tempo passa e a geração de bitcoins seja cada vez menor, imagina-se que o incentivo econômico dos mineradores venha na forma de taxas mais altas a serem pagas pelas transações.
Se alguém quiser se juntar à rede na categoria de minerador, existem 3 possibilidades. A primeira é comprar um equipamento específico que contém chips especializados no processamento das transações de bitcoins e minerar sozinho. No entanto, não recomendamos fazê-lo assim, pois o nível de profissionalização e especialização desse mercado hoje é muito elevado, de modo que se você o fizer sozinho, o seu equipamento pode se tornar obsoleto em muito pouco tempo ou nem sequer pagar os custos de depreciação e energia que você gastará minerando. A segunda solução é somar um equipamento específico aos de um grupo, conhecido como pool, no qual várias pessoas podem ajudar conjuntamente a validar transações e, caso sejam bem-sucedidas, os ganhos se repartem entre todas elas, em geral, na proporção do poder de processamento doado por cada um. A terceira é alugar poder de processamento, equipamentos ou energia de terceiros, já que, diante da especialização, pode não ser interessante investir seus recursos com o atual preço dos equipamentos e da energia no Brasil. Em troca do valor investido nesse negócio, ou do equipamento cedido a ele, você receberá da empresa um pagamento em bitcoins correspondente ao que for gerado por sua máquina dentro daquela estrutura externa de mineração. Se essa opção despertou seu interesse, recomendamos que conheça os planos de mineração da empresa coinbr.net. Para que você tenha uma ideia do poder de processamento da rede Bitcoin, veja esses números impressionantes. Segundo dados de junho de 2015, o computador mais poderoso do mundo é o Tine-2, com um poder de processamento máximo de 54,9 petaflops por segundo. Juntos, os 10 maiores e mais poderosos supercomputadores que existem têm poder de processamento total equivalente a 156,81 petaflops por segundo. Enquanto isso, no momento em que gravamos este vídeo, a rede descentralizada do Bitcoin possui poder de processamento superior a 4.300.000 petaflops por segundo, embora desenhados para uma única tarefa específica. De modo que, para se chegar à metade desse poder da rede Bitcoin, seriam necessários cerca de 40 mil unidades do supercomputador mais potente do mundo. Esperamos que as informações tenham sido úteis nesse episódio para que você entenda mais sobre a mineração de Bitcoins, algo muito peculiar desse sistema que o mantém vivo, cada vez maior e mais seguro. Lembre-se que pode nos encontrar em nosso canal no YouTube como BTC em Português e também em nossos perfis no Facebook e no Twitter. Até a próxima! Este vídeo é um oferecimento de Mercado Bitcoin e CoinBR, com o apoio de Foxbit e Bitcoin.com.br. Olá, bem-vindo ao episódio 10 do BTC em Português. Neste vídeo, veremos quais são os principais riscos do Bitcoin como tecnologia e como moeda. Como tecnologia, o primeiro risco é a inovação, no sentido de que talvez seja possível o surgimento de uma nova tecnologia ou criptomoeda com melhores funcionalidades do que o Bitcoin. A boa notícia, claro, é que caso isso ocorra, será uma melhora para todos os usuários. O segundo risco é que haja centralização de 51% do poder de processamento da rede por apenas uma empresa ou grupo. Como vimos no episódio 9, para chegar a essa marca, seriam necessários cerca de 40 mil modelos do supercomputador mais potente do mundo. Em janeiro de 2014, o grupo de mineração Ghash.io chegou a ter sozinho 42% do poder de processamento da rede Bitcoin, de modo que alguns membros do grupo começaram a se desvincular voluntariamente para reduzir esse percentual e também o risco de que atingissem um controle de 51% ou mais da rede. Assim, eles evitaram o risco de que se pudesse tentar um ataque que viesse a permitir temporariamente gastar os mesmos bitcoins mais de uma vez ou ainda reverter transações já realizadas, embora isso seja muito pouco provável. O terceiro risco é que existam problemas computacionais que resultem em uma falha de segurança importante no sistema que é utilizado para a geração de chaves públicas e privadas do Bitcoin. As possibilidades de que algo assim ocorra, no entanto, são baixas, porque até o momento não há qualquer coisa semelhante que tenha ocorrido na história da criptografia utilizada no Bitcoin. Como moeda, os principais riscos para o Bitcoin são
Em primeiro lugar, a questão legal, já que se alguns governos dificultarem ou barrarem a utilização do Bitcoin, sua expansão e adotão podem ser prejudicadas. Por outro lado, se impostos adicionais forem colocados sobre o uso da moeda, o Bitcoin pode perder parte de suas vantagens competitivas frente a outros sistemas. O segundo risco é de que o custo das transações se torne elevado demais a longo prazo e o benefício do baixo custo por transação seja diminuído. O sistema está permanentemente sendo adaptado pelos desenvolvedores e pelos principais membros da comunidade para minimizar tal risco. O terceiro risco é a segurança das carteiras de bitcoins. Como falamos em episódios anteriores, recomendamos sempre utilizar carteiras que permitam ao usuário ter controle sobre as chaves privadas que guardam seus bitcoins, inviabilizando assim a possibilidade de que sejam gastos sem sua autorização. Esperamos que tenha gostado desse episódio sobre os riscos do Bitcoin. E lembre-se que você pode sempre encontrar no YouTube, no canal BTC em Português, os nossos vídeos. E também as nossas páginas no Facebook e no Twitter têm mais informações sobre nós. Até a próxima!